Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que vocês estão? Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bom com vocês? Adivinha o que a gente vai fazer aqui hoje? Só vou falar depois que vocês derem joinha, né, Bebeca? Fala aí, Bebeca. Dê joinha, se inscrever no canal, clica o sininho. Clica o sininho. Para não perder os novos vídeos que a gente Isso. está fazendo. Vai lá. Vai se inscrevendo no canal para ficar legal. Gente, Bebeca tá super gripada agora, pegou gripe. Inventou de dormir com o ventilador ligado. Deve ter pegado um resfriado porque tá frio, né? E tá escorrendo o nariz e tá espirrando igual um jumento. Né, boneca? Toda gripada. Já não tava bem, agora ficou... Ai, gente. Não pode nem passar perto de ninguém, senão vou dar resfriado. Primeiro a vovó vai mandar um recado pra nega do Oxente Trem. Oxente Trem, eu ainda não fiz o desafio das crianças com a Bebeca. Porque já passou o dia das crianças e a mulher não fez. Não, mulher, não é nada disso não, desgrama. É do jiu-jitsu, das lutas. Porque a Bebeca passou mal, né? Eu tô falando direto, e agora ela tá com essa gripe aí, espirrando igual um jumento. Por isso eu ainda não fiz. Olha só a situação da criança. Eu ainda não fiz o vídeo, tá? Por isso que eu não gravei. Tô esperando ela ficar melhorzinha, porque ela tem asma. Ela sofre de asma e ela tem muita falta de ar, entendeu? Ó a água aqui, criatura! Oh, meu Deus do céu! Bota no... É isso. Vai ficar bebendo água gelada também não. O tempo tá frio. Aí eu vim cumprir outro desafio hoje, tá? Deixa eu passar. Eu vou falar o meu, a Bebeca vai falar o dela. Eu vim cumprir o desafio. Gente, vocês estão reclamando, né? Que eu vou ficando longe. Será que eu tô longe agora? Ó. Nem ringuilante, meu Deus do céu. Rapaz, de novo? Gente do céu. Crente Deus Pai. Gente, muito obrigada pelos novos inscritos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Me espera que eu chego aí, Brasil. E fora do Brasil também. Fora do Brasil eu não chego não, não tem como. Mas eu vou no dedinho, né? Virtual, sou boba não. Sou boba não. Olha lá. Gente, repara a bagunça na cozinha não, que aí já vai ser outro vídeo arrumando a cozinha, tá? Eu vim gravar o desafio da minha amiga, da minha querida amiga Suzilei Trevisan, do canal Suzilei Trevisan. E ela fez o desafio do doce que marcou a sua infância, né? Ela passou esse desafio para mim e para a Bebeca, né, Bebeca? Aí a Bebeca vai falar o doce que marcou a vida dela, a infância dela. Não é o doce, é as comidas, né? Você vai falar de doce, de comida, pode falar. Aí depois eu falo do meu, tá? Fala, Bebeca, qual o doce que marcou a sua infância, qual a comida que marcou a sua infância? Olha, quando eu era criança, a minha mãe me dava danoninho, ela me dava maçã, ela me dava banana, e o tipo de doce que ela me dá só era iogurte. Era só iogurte? Tá, gente, quando ela era criança, vocês entenderam, né? Maçã, danoninho, iogurte. E na vovó, você comia, qual o seu doce preferido que você come aqui na vovó? O meu doce favorito é batom, bala, chiclete. E a minha bebida favorita é só refri. A bebida favorita é refri, o doce favorito é batom, bala, chiclete, sorvete, você falou, né? Açaí. Sorvete, açaí, algodão doce, pipoca. Olha, geleia também eu gosto. Geleia, você gosta? Capaz. Gente, hoje a gente vai fazer um negócio, né, quando meu avô chegar. Um negocinho que ele queria que a gente fizesse amarelo. Eu penso, deixa a vovó falar do doce dela agora, né? Pode falar ou você quer falar mais alguma coisa? Só isso. Só isso? Então você já sabe qual foi o doce da infância da Bebeca, né? Vocês já estão entendendo que quando ela era criança, ela comia essas coisas que ela comia. Ele ouviu! Mas ele não ouviu direito, não. Oxi. Tem que repetir 10 vezes, porque eu acabar para não entender as coisas escondidas no crédito, de frente aos pais. Quando que eu era pequena, eu comia maçã. Quando eu era pequena, né? Eu comia maçã, uva, eu acho também, né? Eu tô esquecendo essas uvas azedas aqui. Fazer um suco pra ver se dá certo. Uva? Uva azeda. Uva? O que é uva? Uva é melancia. O que é uva, moleque? Melancia, gente. Mas melancia é verde e vermelho. E uva é o que, mulher? Marrom. Capaz. Pra se estragar que vira marrom. Gente,
falar agora do meu doce da infância, se a Bebeca deixar. Você vai deixar a vovó falar? Que isso, mulher? Tá com fome. Gente, eu ficar trancada aqui dentro de casa pra não entrar, mas eu vou falar pra vocês, viu? Capaz, tá abafado demais o tempo. Gente, olha, eu pensei... Não começa, deixa eu falar direitinho. Eu pensei em várias coisas de fazer, eu pensei em vários doces de comprar, eu pensei em inventar uma história de doce para vocês, mas eu falei, se eu fizer alguma coisa que não seja verdade, não vai ser eu. Eu vou estar mentindo e é coisa que eu não gosto de fazer, muito menos para vocês. Então, eu vou contar uma historinha antes do meu doce de criança. E vou falar a verdade, eu não vou ficar inventando, nem comprando, nem nada não, porque eu não sou obrigada. E para variar, meu óculos tá embaçado. Vai lá pegar o negócio pra eu limpar o óculos. Ah, não, mamãe, eu acabei de Coração chegar peludo. aqui. Mulher do coração peludo, tá tão abafado que embaça o óculos, gente. Então eu vou falar para vocês que eu tive uma infância, se eu falar para vocês que eu era pobre, Agora deixa o caixinha aí pra você limpar o tá. óculos. Se eu falar para vocês que eu era pobre, eu vou estar com mania de grandeza. Eu vou estar me convencendo para vocês que eu era pobre, porque eu ultrapassei o nível de pobreza, sabe? Eu fui uma criança muito pobre, mas muito, não é pobre de espírito, não, é pobre de dinheiro, de condição mesmo. Muito pobre, muito, tá? Se vocês sabem que no meu tempo, né, até antigamente as mulheres tinham muitos filhos. Fazia filho sem dó. Tá fazendo hora, né, mãe? Fazia filho sem dó, né? Então eu sou de 9 irmãos. Eu sou a mais nova das mulheres. Eu sou a caçula das mulheres e tenho meu outro irmão caçula, que é homem. Então tem a caçula das mulheres, que sou eu, e o caçulo, que é meu irmão, né? Que tá com não sei quantos anos. 4 anos de diferença. Então a gente era extremamente pobre. Mas pobre mesmo, mas pobre sem orgulho, entendeu? Então, eu vou falar a verdade, porque eu não minto, não vou mentir nunca na minha vida. É a minha história, é o meu passado. Eu sempre estou falando a verdade. Eu poderia muito bem ir no mercado comprar um doce, um doce luxo, um doce que chega a dar gosto e contar uma historinha para vocês. Mas aí não é eu. Aí não é eu, né? Aí eu já estou inventando. Então, não tem por que a gente ter vergonha do nosso passado. Não tem porquê. Muito pelo contrário, quando a gente cresce na pobreza, mas você vê que você se tornou um adulto do bem, um adulto honesto, né? Um adulto sincero, que é incapaz de fazer mal a qualquer pessoa, um adulto que não tem inveja, um adulto sem pretensão, entendeu? Então foi uma infância difícil, porém com muita educação. A minha mãe, ela sempre educou muita gente. Eu acho que eu já até falei disso no canal, já devo ter falado. Que mesmo passando tanta fome, quando ela levava eu e meu irmão na casa da irmã dela, que tinha mais condições, né, nem se compara, a gente ia pra lá com fome, aí a minha tia perguntava assim, se a gente tinha almoçado, a gente tinha que falar que sim. A gente tinha que falar que sim. E se a minha tia botasse algum lanche, alguma coisa, vamos supor um pratinho de biscoito, ela botava pra mim e pro meu irmão. Era um biscoito só, senão minha mãe brigava. Não tinha como. Então isso foi bom porque a gente se tornou pessoas educadas, né? Adultos educados, adultos honestos. Então não tem por que se envergonhar. E a gente era da extrema pobreza. Se eu falar que, igual eu falei, se eu falar que eu era pobre, eu tô com mania de grandeza. Gente, olha, eu sou filho de pais caranguejeiros, eu não tenho vergonha, nunca vou ter vergonha da minha história, nunca vou ter vergonha do meu passado. Porque não tem o porquê ter vergonha dos pais da gente, muito pelo contrário, a gente tem que agradecer. O meu pai, ele teve, a minha mãe contava antes de eu nascer, assim, quando eles casaram, meu pai tinha uma boa condição. Meu pai tinha uma boa condição, acho que meu pai era professor e tudo. Só que infelizmente ele ficou viciado em álcool, ele virou um alcoólatra. Nessa questão dele virar alcoólatra, ele perdeu tudo, até a dignidade dele. Então foi uma vida muito sofrida para minha mãe, né? Meu pai, então, para ter um recurso de botar comida dentro de casa, ele passou aí pro caranguejo, né? Pro mangue. Tem muita gente aí do Nordeste que não conhece o mangue, né? Catador de caranguejo, mas tem muita gente que conhece. Então, nesse alcoolismo do meu pai, a minha mãe também acabou
ficando também alcoólatra. Então ela ia pro mangue com ele para catar caranguejo, né? Para catar caranguejo, que era a única renda que tinha para sustentar os filhos. Então a gente passava muita fome, muita necessidade mesmo. E a minha mãe fala que eu peguei a melhor fase da vida, para vocês terem ideia. Né? Então, com esse dinheiro que meu pai ganhava vendendo caranguejo, quando conseguia caranguejo, essas coisas todas de mar, né? Antigamente a gente falava caranguejeiro, agora fala pescador, né? Nessas coisas de mar, era o que dava para nos alimentar, mas infelizmente vinha a metade para a bebida, para a bebida deles, né? Então, eu não tenho o que contar de bom da minha infância, não. Eu não tenho nada. A única coisa que ficou para eu mostrar para vocês, com a verdade que eu sempre trouxe para vocês da minha vida, o doce que marcou a minha vida, não porque a gente não tinha condição, não porque a gente queria comer, que gostava, não. O doce que marcou a minha vida, porque era a única coisa que tinha para comer, era a única refeição do dia, às vezes, era esse doce aqui. Posso pegar? Vai lá pegar. Sabe, pra gente não dormir com fome, era esse doce aqui. Eu fico até emocionada, mas eu me orgulho dos meus pais ainda assim, daqui. Esse doce aqui, que é farinha com açúcar. Era a única coisa. Esse foi o doce que marcou a minha infância. Não porque marcou por felicidade, mas era para matar a nossa fome. Era farinha com açúcar. Às vezes era isso que a gente passava o dia, farinha com açúcar. Às vezes era o café da manhã e às vezes era até a comida do almoço e da janta. Aí, para dar uma disfarçada, quando minha mãe conseguia comprar um pó de café, aí ela fazia o café e molhava esse açúcar com farinha com café. Deixa eu ver se tem café aqui para eu mostrar para vocês. Ela fazia essa misturinha aqui de farinha com café e açúcar. Calma aí. E essa era a nossa alimentação, tá? Para você ver o grau de pobreza que a gente tinha. Era a única alimentação do dia. Eu não vou comer porque eu não posso comer açúcar, senão eu experimentaria para vocês um pouquinho. Eu também. Mas eu não posso. Ué, acho que não, você não pode comer. Não, só para eles experimentando um pouquinho. Essa farinha aqui é uma farinha diferente, né? Que meu marido gosta só de farinha. Só de farinha torrada, meu marido gosta. Essas farinhas que já vem torradinha. Então essa farinha não é uma farinha branca, não. É uma farinha torrada. Mas a farinha da época era farinha branca, né? Era o alimento. Então esse foi o doce que marcou a minha história de infância e com esse desafio da Suzilé, ela trouxe isso para mim de volta. Ela trouxe a minha infância de volta. Mas isso não quer dizer que eu fui uma criança infeliz, não. Muito pelo contrário. Você sabe que criança só quer brincar e a gente tinha liberdade para isso antigamente, né? Brinquedo a gente não sabia o que depois? Calma. Brincar depois. Brinquedo a gente não sabia o que era porque não ganhava. Então a gente criava o nosso próprio brinquedo. Então foi isso, gente. Esse foi a minha história de infância. Uma história de uma pobreza extrema. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou contando isso? Porque há mais de 50 anos aconteceu isso. E infelizmente eu estou percebendo que a fome está voltando no Brasil. Infelizmente eu estou percebendo que está faltando alimento na mesa de muita gente. E isso me incomoda muito, isso me faz ser uma pessoa muito triste, porque eu acho que é o mínimo que a gente precisa, né? É o que não pode faltar para nós, é o nosso alimento. E está faltando para muita gente. E outra coisa também que eu quero falar é que eu não me envergonho de contar a minha história, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho do meu pai, muito orgulho da minha mãe, que lutaram ali mesmo dentro do alcoolismo e criou 9 filhos, né? Não meu pai muito tempo, infelizmente, por causa do alcoolismo. Meu pai ficou doente, muito doente, com doença de pulmão, essas coisas todas. Eu tinha 12 anos, ou ia fazer 12 anos, meu pai faleceu. Meu pai estava com 49 anos. Morreu de tanto beber. De tanto beber. E com isso não deixou nada para minha mãe de renda. Então a minha mãe conseguiu tocar o barco para frente e tentar terminar de criar a gente. Principalmente eu e meu irmão, que somos os mais novos, né? Então a minha mãe foi uma mulher que sofreu muito. Aí com o tempo ela teve um AVC
Graças a Deus, esse AVC, esse primeiro AVC que ela teve, serviu para tirar a bebida dela, né? Graças a Deus, a tudo dá graça, como eu sempre falo, minha mãe parou de beber. Mas a luta dela continuou. Minha mãe trabalhava de sol a sol, minha mãe capinava o quintal dos outros, minha mãe lavava roupa para os outros, tudo que ela podia fazer para que não faltasse nada pra gente, ela fez. Aí minha mãe teve o terceiro AVC e infelizmente minha mãe faleceu também, acho que foi em 2015, não sei, né? Mas não tem por que se envergonhar. E infelizmente, assim como eu, nessa história que já se passaram tantos anos, hoje ainda tem mulheres, pais, mães sofrendo, tendo dificuldade de botar alimento na mesa, né? De comprar alimento. Infelizmente isso está voltando. Então, o que eu falo para os filhos desses pais guerreiros, ou dessa mãe solo guerreira, para nunca sentir vergonha. Mulher, deixa eu falar sério. Vem cá fazer graça, palhacinha. Não sintam vergonha, gente, porque dentro do sofrimento, a gente cresceu uma família tudo honesta, graças a Deus. Estamos todos vivos, de 9 irmãos, infelizmente uma faleceu com 62 anos, né? Deve ter uns 3 anos que ela faleceu. Mas a gente nunca desejou o que era dos outros, a gente nunca pegou o que era dos outros, a gente sempre foi muito honesto, sempre muito, muito verdadeiro, sempre alegre. Essa alegria a gente tirou do meu pai. Meu pai era um homem muito divertido, um homem muito inteligente. Meu pai, eles falam até hoje que meu pai virou uma lenda. Depois do falecimento dele, ninguém esquece do meu pai. Porque meu pai era um homem muito criativo, meu pai compunha músicas, ele pegava para amarrar o caranguejo, essas coisas, e a gente não tinha energia elétrica. Aí ele botava uma fogueira no quintal, acendia um fogo para cozinhar o sururu, né? Essas coisas, sururu que ele pescava. Ou então para amarrar os caranguejos. E nisso era uma festa pra gente. Meu pai, ele era um homem muito inteligente, muito divertido. Até pelo fato dele ser professor, ele era muito inteligente, dele ter sido, né? Na época, que eu nem sei que época foi essa, foi assim que eles casaram. E meu pai compõe as músicas muito legal. Então a gente até pegou um pouco disso dele. A gente até compõe algumas músicas, eu componho alguns louvores, que infelizmente, por mais extrovertida que eu seja, eu ainda preciso me soltar e mostrar para vocês alguns louvores que eu já fiz no passado. E a recompensa que eu estou tendo agora, eu lembro dos louvores e falo, está acontecendo exatamente o que eu pedi a Deus. Então não tem por que se envergonhar. Infelizmente eu perdi meu pai com 12 anos, meu pai faleceu. Eu perdi minha bisa. E a Bebeca perdeu a bisa dela, né? E fez muita falta meu pai, muita falta, muita falta. A criança sente falta, né? Eu não tive muito tempo de aproveitar o meu pai. Ele bebeu e ficou imagens, ficou lembranças muito tristes na minha memória. Eu acho que é por isso que eu tenho um bloqueio de memória, porque eu tento bloquear o que ficou da minha memória pro meu pai. Eu tento bloquear, que era meu pai muito doente. O meu pai muito doente, meu pai estava parecendo uma caveira já andando. Meu pai já chegou numa fase que já não estava conhecendo mais ninguém, sabe? Muito magro, isso ficou na minha memória, muito magro, caveira mesmo, só com os dentes e osso, só. Ele deu um problema na boca, eu não sei se é aquelas doenças que eu não sei se pode falar no YouTube, deu problema no pulmão, eu lembro dele com a boca muito inchada, e minha mãe tentando levantar ele muito fraco, porque não conseguia se alimentar. Então a história de vida, nessa parte, é uma história de vida muito triste para uma criança ver e crescer com essa lembrança, com essa única lembrança do pai. Mas enquanto meu pai estava vivo, quando ele não estava bêbado, ele era uma pessoa muito divertida, né? Então é isso, gente. O doce que marcou a minha infância foi esse doce que evitou que a gente morresse de fome. Foi o que deu, tá? Isso porque foi a fase boa. Minha mãe contava que eu peguei a fase boa, porque ela já chegou a... Pega aqui na geladeira. Minha mãe chegou a contar que ela fritava só o coloral com água e um pouquinho de sal para poder dar para os filhos mais velhos dela, para não dormir com fome, para não passar fome, porque não tinha nada para dar. Ai, Bebê, sempre que eu tô gravando, você quer inventar uma moda. Procura aí debaixo o que você acha. Entendeu? Então não tem por que eu me envergonhar, eu não me envergonho, muito pelo contrário, eu tenho orgulho dos meus pais. Eu tenho orgulho da minha mãe, de ter sido essa mulher guerreira que lutou sozinha,
para terminar de criar os filhos. Vou lavar. Uma vez que meu pai não deixou nada de renda, né? Nada rentável para ela. Então, a minha história é essa, a minha história do doce da infância. Suzilei Trevisan, do canal, a minha amiga Suzilei Trevisan, ela sempre está passando desafios que parece que ela já conhece a história, a minha história, que sempre eu estou me identificando nela, né? Eu sempre me identifico nas histórias, nas criações da Suzilei Trevisan. Gente, quem não conhece a Suzilei Trevisan, do canal Suzilei Trevisan, vai lá conhecer, que ela é uma... Eu nem posso falar não, porque aí fica muito suspeito, porque a Suzilei, ela é uma querida, minha queridinha. E ela passou esse desafio para várias pessoas, já fizeram. Eu enrolei, coloquei nas mãos de Deus, né? Mas aí Deus hoje tocou no meu coração que eu tinha que falar a verdade. Eu pensei em comprar algum doce, talvez eu tenha comido, alguém me deu no passado, na minha infância, que eu nem lembro. Mas eu falei, não, eu nunca menti e não vai ser dessa vez que eu vou mentir também. Esta sou eu, essa é a minha história, mais um pouquinho da minha história que vocês conhecem. É a menina... Vou chorar não. A menina que sofreu muito na infância, de ter que começar a trabalhar cedo, né? Quando eu trabalhei até os 15 anos, né? Com 17 eu sofri um acidente. Você trabalhou de quê, mãe? Então eu trabalhava de casa de família, né? Para poder ter o que comer. Trabalhei de babá para poder ter o que comer. Em troca de comida eu trabalhei. Graças a Deus que essa exploração infantil acabou, né? Mas para mim foi bom. Para mim foi bom porque as pessoas E deixa seu like. E deixa seu like, porque as pessoas que que ajudaram a gente, né? Mesmo fazendo a gente trabalhar para elas, pelo menos a gente não morria de fome. E era assim, eu era pequenininha, eu lembro que fosse hoje. Por exemplo, eu ia comer na casa dessa pessoa que eu fui lá arrumar, lavar vasilha, essas coisas. Eu era bem criança, eu devia ter 8, 10 anos. Aí foi, né? Aí a pessoa me dava ovo, vamos supor, ovo, né? Ovo no almoço. Mas eu comia, mas eu guardava um pedacinho daquele ovo na mão, assim, ó. Eu guardava um pedacinho daquele ovo para levar para minha mãe. Isso também marcou muito. É por isso que eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sabia que eu estava comendo lá, mas a minha mãe não tinha que comer em casa. De repente, não sei o que passava na minha cabeça. Então eu pegava aquele pedacinho de ovo, botava na mão, segurava, chegava lá com aquele pedacinho de ovo para minha mãe. Gente, vocês querem pegar no meu ponto fraco e perguntar sobre mim? Esse é o meu ponto fraco. A minha história de vida é o meu ponto fraco. Mas eu não conto com tristeza não, porque a gente venceu, né? A gente conseguiu dar a volta por cima. Hoje eu posso comer o que eu quiser, mas infelizmente a minha saúde não permite. Hoje o meu marido tem condição de, se eu quiser um doce, um sorvete, um açaí, qualquer coisa, ele tem condição de comprar. Mas eu não posso comer. Eu não pude comer na minha infância. E hoje também não posso porque a saúde não me permite. Então, eu agradeço a Deus que dentro das nossas possibilidades, dentro do que está ao nosso alcance, a gente faz pela Bebeca. Sabe? Tudo que eu não pude ter, tudo que eu não pude fazer, eu faço pela Bebeca. Até mesmo pelos meus filhos, que eu também não tive muita, como eu sempre falei para vocês, do acidente, nós não tivemos muita condição de dar do bom e do melhor para os nossos filhos. Nunca faltou nada, graças a Deus, nunca faltou. Nossa mesa sempre foi farta. Mas as coisas ainda eram pior. Não sei o que aconteceu. Se tá ruim hoje, parece que antigamente era pior ainda, né? Porque antigamente tudo era comprado. Os filhos da gente estudavam, a gente que tinha que bancar o uniforme, tudo. Não tinha bolsa disso, não tinha bolsa daquilo para ajudar, não tinha nada, infelizmente. Mas agora vem a Bebeca e a gente faz o impossível para poder não deixar faltar nada para ela aqui em casa. O impossível. Pode faltar para mim, se for o caso. Pode faltar para mim, mas para ela jamais. Então essa é a minha história, Suzilei. Essa é a minha história. Infelizmente não é uma história engraçada, tá? Eu poderia ter feito um teatrinho, eu poderia ter ido comprar um doce, mas eu quero sempre estar com a verdade com vocês, porque foi para isso que eu abri o canal. Foi para isso que foi isso que eu prometi para Deus, entendeu? E eu não sou infeliz. Eu sou uma pessoa feliz, engraçada, como vocês dizem. Por quê? Porque eu peguei lá do meu pai e da minha mãe. Meu pai era um homem extremamente engraçado.
E muito querido, muito querido. Até hoje ninguém esquece do seu Josias. O nome do meu pai era Antônio Josias. Antônio Josias. E até hoje, né, onde a gente morava antigamente e tal, ele virou uma lenda. A gente sabe que o seu Antônio Josias virou uma lenda, porque ele contava muita história mesmo. E um dia eu vou falar melhor dele. Infelizmente ele adoeceu, né, por bebida. Com certeza foi a bebida que matou meu pai. E matou um pouco a minha mãe também, porque minha mãe também bebia muito. Até ter o AVC e parar de beber, mas aí o corpo dela já estava, né, debilitado talvez, e aí ela teve pela terceira vez o AVC, onde ela faleceu. Mas ainda assim deu para aproveitar muito a minha mãe ainda, muito. Minha mãe teve uma vida boa, que aí depois ela aposentou, recebeu a aposentadoria do meu padrasto e tal, e ela teve uma vida digna, pôde descansar. A minha mãe era uma mulher de um coração enorme, vocês não têm noção do tamanho do coração que era da minha mãe. Minha mãe pegava o pouquinho que tinha, o pouquinho, aquele pouquinho de comida. Às vezes consegui ir lá na mercearia, na época era mercearia, comprava meio quilo de arroz, meio quilo de feijão. Até falei com meu amigo Lorde hoje, agora, Lorde Caçador de Lendas, vai lá também no canal do Lorde, meu povo. Ele falou que comeu o arroz lá e lembrou da minha infância. Eu até falei com ele, eu até me emocionei, porque era exatamente isso que eu ia contar para vocês. Era meio quilo de arroz quebradinho, meio quilo de feijão, dos feijão mais baratinho que tinha, sabe? E eram essas comprinhas que eram feitas de mercearia, de pacotinho. Mas se chegasse 10 pessoas na minha casa, na casa da minha mãe fazia questão de fazer essa comida e dividir com todo mundo. Ela não deixava ninguém sair de lá de casa sem comer. Então isso também ficou de boas recordações para mim, o tamanho do coração da minha mãe. É impressionante. E todo mundo comia e ainda sobrava comida na panela. Um monte de filhos, pessoas que sempre iam lá para tomar café, né? Aí ela passou a comprar café direitinho e nunca faltou, nunca faltou. Então não tem porquê, isso não é um trauma na minha vida não, não é. Eu lembro dos meus pais com muito carinho, com muito respeito e com muita gratidão, né? Infelizmente perdi meus pais cedo, né? Mas eu tenho muita gratidão, não tenho vergonha não. Eu não tenho vergonha dos meus pais, porque se não fossem eles, da forma deles, com certeza a gente não estaria aqui, eles teriam deixado a gente morrer de fome, mas nunca, sempre se preocupou. Nem que fosse um feijão com farinha, ou um café com açúcar e farinha no café da manhã, mas nunca faltou de não ter. Nem que seja uma água com sal, com coloral, eu não peguei essa fase não, meus irmãos mais velhos pegaram. Que ela falou que dava. Tá duro? Quer que eu vou pra porta? Tá, gente? Então não é uma história que me emociona porque eu sinto falta dos meus pais. Meu pai morreu muito cedo e foi muito difícil. Falta do meu bisavô. Vem cá, Alessia, tu foi falar pessoal. Isso eu tô falta do meu bisavô. Então fala aqui, Cidrão. Eu não. Você sente falta do vovô? Bisavô! Do meu pai? Olha a judiação, gente. Papai. Gracinha. Então é isso, gente. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho vitórias. Hoje eu posso comer o que eu quiser, mas não, só que não, né? Porque a saúde não permite, de doces, né? De trigo e de leite, mas tem outras coisas que eu posso estar comendo. Fruta, essas coisas. E também não deixo nada faltar para a Pepeca. Agora eu vou ter que dar uma mudada na alimentação dela, porque ela também está com o mesmo problema que eu, de alergia, né? Acredito que se tratar dela agora ainda dá tempo de mudar. Eu, por que tadinho de mim? Como que eu ia cuidar de menino? Ninguém nem sabia dessa história. Aí já era tarde demais. Deu muito do meu lado. Quer falar mais alguma coisa? Então é isso, gente. Suzilei, esse foi meu doce. O doce que marcou a minha infância. Um doce que substituiu não só o doce, mas que substituiu o arroz, o feijão. Ai, ai. Mas é assim mesmo, né, gente? A gente tem que ter orgulho. Tem que ter orgulho da nossa vida, do nosso passado, desde que seja honesto. E isso a gente com certeza. A gente sempre foi, graças a Deus. Muito pelo contrário. E eu vejo muito o exemplo da minha mãe. Eu tô vendo isso na Nina, no canal Nina Mãe Solo. A Nina é uma guerreira. A Nina tá fazendo de tudo para crescer o canal dela. Quem não for da Nina, vai para ela. A Nina tá fazendo de tudo para cuidar da filha dela, que tá com a saúde debilitada, né? Então eu vejo essa guerreira, minha mãe guerreira, eu vejo na Nina, Mãe Solo.
porque a Nina é solo, né? Como muitas outras mães são, né? Muitas mães são pai e mãe e luta para que seus filhos não passem necessidade de nada. E assim foi minha mãe depois que meu pai morreu, junto com meu pai e depois que meu pai morreu, tá bom, gente? Eu vou desligar e vou gravar outro vídeo desse jeitinho que eu tô aqui, que eu vou arrumar a cozinha com vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Espero que vocês valorizem os pais de vocês, independente do que eles fazem, independente do que eles trabalham, porque eles estão lutando para que não falte nada, para vocês comer, para que não falte alimento. Eu tenho muito orgulho dos meus pais e gostaria muito de ter ficado mais tempo com meu pai, mas infelizmente a bebida não deixou. Beijo, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o canal de vocês, que vocês cresçam na honestidade, na fé, que vocês não desejam o que é dos outros, porque o que é dos outros não vai vir para você. A gente tem que fazer a nossa parte, o que for da gente tá nas mãos de Deus e vai vir pra gente, não adianta, né? É assim que eu faço da minha vida, sempre honesta. Sempre, tudo que eu falar pra vocês é com honestidade. Eu poderia ter sim feito uma novelinha aí, comprado uns docinhos e tal, mas não. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, não vai ser eu. O dia que vocês perceberem que eu tô mudando, vai ser fácil, porque essa sou eu, essa mulher humilde, que só fala a verdade, que não quer nada de ninguém, que não faz nada por interesse, nada por interesse, nada. Muito pelo contrário. Peguei da minha mãe o que eu puder ajudar, mesmo não tendo, eu faço questão de ajudar também. Entendeu? Quem me conhece sabe. E é isso, gente. Desculpa, não foi um vídeo divertido, infelizmente, porque não consigo. Se não é de verdade pra mim, eu não consigo representar, tá? Eu só sei ser eu. Eu só sei ser eu. Essa sou eu. Se tiver bom, eu vou estar bem. Se não estiver bem também, vocês vão perceber, tá? Então eu poderia ter lá. O que mais tem é doce no mercado, mas eu poderia ter, né, inventado um doce para trazer para vocês. Mas eu achei melhor falar a verdade, como eu sempre falei. Beijo, fica com Deus. Vem dar beijo, Bebeca. Beijo, gente. E a gente tá voltando. Tchau, gente. Fica com Deus e fui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, gente.